Teremos agora a homilia do Santo Padre dessa noite de Natal. O livro dos Evangelhos, levado até esse pequeno trono, como a gente diz, que foi utilizado durante o Concílio Vaticano I e Vaticano II. A imagem do menino Jesus à frente do livro sagrado. O Verbo que se fez homem. Vamos ouvir então as palavras que Papa Francisco nos dirige nesta noite de Natal. Imagens no interior da Basílica de tantos fiéis e peregrinos presentes nesta noite na Cidade Eterna. Como é já de costume, o Santo Padre irá fazer a sua homilia em italiano. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor refugiu em volta deles. É assim que a liturgia desta santa noite de Natal nos apresenta o nascimento do Salvador, como luz que penetra e dissolve a mais densa escuridão. A presença do Senhor no meio do seu povo cancela o peso da derrota e a tristeza da escravidão e restabelece o júbilo e a alegria. Também nós, nessa noite abençoada, viemos à casa de Deus, atravessando as trevas que envolvem a terra, mas guiados pela chama da fé que ilumina os nossos passos e animados pela esperança de encontrar a grande luz. Abrindo o nosso coração, temos também nós a possibilidade de contemplar o milagre daquele menino sol que, surgindo do alto, ilumina o horizonte. A origem das trevas que envolve o mundo perde-se na noite dos tempos. Pensemos no obscuro momento em que foi cometido o primeiro crime da humanidade, quando a mão de Caim, cego pela inveja, feriu de morte o irmão Abel. Assim, o curso dos séculos tem sido marcado por violências, guerras, ódio, prepotência. Mas Deus, que havia posto suas expectativas no homem feito à sua imagem e semelhança, esperava. Deus esperava. Ele esperou tanto que talvez, num certo momento, quem sabe deveria renunciar. Mas ele não podia renunciar. Não podia negar-se a si mesmo. Por isso, continuou a esperar pacientemente diante da corrupção de homens e povos. A paciência de Deus. Quanto é difícil entender isso. A paciência de Deus. A paciência para conosco. Ao longo do caminho da história, a luz que rasga a escuridão revela-nos que Deus é Pai e que a sua paciente fidelidade é mais forte do que as trevas e do que a corrupção. Nisto consiste o anúncio da noite de Natal. Deus não conhece a explosão de ira
nem a impaciência. Permanece lá como o pai da parábola do filho pródigo, à espera de vislumbrar ao longe o regresso do filho perdido. Todos os dias, com paciência. A paciência de Deus. A profecia de Isaías anuncia a aurora de uma luz imensa que rasga a escuridão. Ela nasce em Belém e é acolhida pelas mãos amorosas de Maria, pelo afeto de José, pela maravilha dos pastores. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Redentor, fizeram-no com essas palavras: Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O sinal é precisamente a humildade de Deus. A humildade de Deus levada ao extremo. É o amor com que Ele, naquela noite, assumiu a nossa fragilidade, o nosso sofrimento, as nossas angústias, os nossos desejos e as nossas limitações. A mensagem que todos esperavam, que todos procuravam nas profundezas da própria alma, não era outro que a ternura de Deus. Deus que nos fixa com os olhos cheios de afeto, que aceita a nossa miséria. Deus enamorado da nossa pequenez. Nesta noite santa, ao mesmo tempo que contemplamos o menino Jesus recém-nascido e reclinado numa manjedoura, somos convidados a refletir. Como acolhemos a ternura de Deus? Deixo-me alcançar por Ele, deixo-me abraçar ou impeço-lhe de aproximar-se? Oh, não, eu procuro o Senhor, poderíamos replicar. Porém, a coisa mais importante não é procurá-lo, mas deixar que seja Ele a encontrar-me, a cobrir-me amorosamente das suas carícias. Esta é a pergunta que o menino nos coloca com a sua mera presença. Permito a Deus que me queira bem? E ainda, temos a coragem de acolher com ternura as situações difíceis e os problemas de quem vive ao nosso lado? Ou preferimos as soluções impessoais, talvez eficientes, mas desprovidas do calor do Evangelho? Quão grande é a necessidade que o mundo tem hoje de ternura. A paciência de Deus, a proximidade de Deus, a ternura de Deus. A resposta do cristão não pode ser diferente da que Deus dá à nossa pequenez. A vida deve ser enfrentada com bondade, com mansidão, quando nos damos conta de que Deus se apaixonou pela nossa pequenez, de que Ele mesmo se faz pequeno para melhor nos encontrar. Não possamos deixar de lhe abrir nosso coração pedindo-lhe: Senhor, ajudai-me a ser como vós. Concedei-me a graça da ternura nas circunstâncias mais duras da vida. Dá-me a graça de me aproximar a ver qualquer necessidade. A graça da mansidão em qualquer conflito. Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa, contemplamos o presépio. Nele, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Viram-na as pessoas simples, dispostas a acolher o dom de Deus. Pelo contrário,
Não a viram os arrogantes, os soberbos, aqueles que estabelecem as leis segundo os próprios critérios pessoais, aqueles que assumem atitudes e fechamento. Guardiamo il presepe Olhemos o e presépio preghiamo e façamos chiedendo alla Vergine este Madre: pedido à Virgem Mãe. "O Maria, mostraci Gesù". Ó Maria, mostrai-nos Jesus.